Bom dia, paz do Senhor. Mais um vídeo, né? Vamos meditar na palavra de Deus, que ela é boa. O tempo todo Deus é bom, fiel, uma fortaleza. Vou ler aqui em Atos 12, capítulo 12, e o versículo 4 e 5, que diz assim: E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quaterno de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O quinto. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Gente, eu tinha uma preguiça tremenda de orar. A senhora, irmã, senhora, eu sou melhor do que ninguém. Preguiça terrível. E eu gostava de orar. Quem foi que lhe disse que eu gostava de orar? Tinha uma preguiça de orar. Eu gostava de orar. Uma preguiça. Esse negócio de oração. Mas a oração, o jejum e a palavra são três pilares, três esferas. Uma trindade que, se o cristão não tiver, só lamento por você. E eu paguei muito preço. Rodei muito no deserto, porque eu tinha preguiça de orar. Eu sou bem sincera, viu, gente? Eu tô falando de mim. Porque não dá de falar de ninguém, não precisa falar dos outros, não. Falar de mim. Eu. Uma preguiça. Irmã, Olha que eu já cheguei na igreja velhinha, viu? Não fui novinha, não. Fui criada na igreja, não. Passei 15 anos afastada, estou voltando agora a fazer 15 anos que a gente está caminhando. Mas se você não orar, benção. Esse texto é muito lindo. Pedro foi preso, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Pedro foi solto da prisão, porque a igreja estava orando. Fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui, ó, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Gente, tem coisa melhor do que oração. Tem coisa melhor do que saber que alguém está orando por você. Tua casa só está de pé porque você está orando. Teu filho só está vivo porque você está orando. Teu marido só está vivo e no emprego, trabalhando, fazendo o que ele está fazendo porque você está orando. Ou se você não está, alguém na tua casa está, alguém da tua família ora. E por este alguém você é alcançado. Porque quando a gente ora, a gente intercede, a gente é intercessor por alguém. Jesus, veja a minha parentela. Jesus, veja meus familiares, gente, trabalho de oração. Não é fácil, não. Orar é bom, mas é necessário. Eu comecei a orar sem ter vontade, eu vou orar sem ter vontade. Deus me colocou no quadradinho. Ele me colocou no quadrado, no caminho da oração. Ele me colocou no quadrado. No instante eu acertei o caminho da oração. Gostava não, vou dizer, eu gostava de orar. Meu joelho tem marca? Tem não, tem uma marquinha bem pequenininha, viu? Se você ver meu joelho, quase nem aparece. Eu sou branquinha, aí tem as irmãs que tem, acho lindo. Agora eu acho bonito. Aquelas marcas de oração, olha de oração. Mulher que tem compromisso com oração. Mulheres com compromisso, círculo de oração. Oração do matutino, oração da campanha. Qualquer oração, qualquer trabalho de oração. Aquele que tem compromisso em chegar lá e passar uma hora de joelho. Pelo menos uma hora de joelho. O que parece que nos dias atuais é tão fadigante. Deixa eu ficar passar essa música. Que ele vá com Deus, Jesus abençoe. Né? Com a música dele, a porta está fechada. Mas como aqui é avenida, eu moro na avenida. Tem horas que parece que o carro passa aqui por dentro. Que é próximo mesmo. E é um fluxo muito grande, mas eu agradeço a Deus. Porque tem o meu comércio, né, gente? Então, você está entendendo? Que se não fosse a oração de alguém, ou a tua própria, você não estaria aqui. Porque como é que você vai suportar as coisas se você não orar? Você vai suportar as afrontas, as tribulações da vida. Como que você vai suportar as noites escuras, os dias maus, que tem aqui, ó, dias maus.
Ninguém está preparado para o dia mau. Não vem assim, não, está preparado para o dia bom. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A gente se prepara para o dia bom e nem se prepara. Porque às vezes é no de repente, os cabelos da irmã, a peruca da irmã. Entende? Isso é cabelo mesmo, peruca, mas é cabelo mesmo. Ninguém se prepara para o dia mau e ele vem. Assim como o dia bom também vem. Mas quando você está orando, você está ali em comunhão com Deus, você está ali naquele alinhamento com o céu, Deus vai lhe preparando, Deus vai lhe dando sinais de que algo vai acontecer, tanto de bom como de ruim. Existem os sinais, a gente sonha, Deus usa um, Deus usa outro, acontecem situações e você vai se alertando. O negócio tá estreitando, começa alguma coisa a ficar fora do lugar. Você tem percepção. Gente, eu estou passando por uma situação que eu não vou nem contar, que não adianta. Eu sei quando Deus vai começar a fazer algo na minha vida, começa a mudar algumas coisas. Então isso é percepção. Isso é convicção de que algo vai acontecer. Para algo bom acontecer, algo que não está tão bom, tem que sair. Você está entendendo? Você vai fazer uma limpeza dentro de casa. Você não bota tudo para fora, os móveis tudo para fora. Você coloca tudo para fora, aí você começa a limpeza, não é isso? Aí depois você limpa o ambiente, limpa o que está lá fora, os móveis e começa a colocar para dentro. Então, para isso, não teve uma modificação? Você não teve que botar tudo para fora, para depois da limpeza colocar tudo novamente para dentro? Deus trabalha assim. Aí você vai percebendo, tá começando a acontecer alguma coisa, você vê algumas portas se fechando, você vê alguém mudando, pessoas se afastando de você, Deus lhe tirando de lugares, Deus lhe colocando em outro ambiente, em outro lugar. Tá entendendo? Quando Deus quer fazer, Ele faz. E você tem que estar atento aos sinais. Deus dá sinal a quem ora, quem tem comunhão com o céu. Quem está ali ligado no céu, ligado na oração, nos trabalhos de oração, nos cultos, lendo a palavra. Ele dá, Ele fala. Deus não fala comigo, Deus fala o tempo todo, gente, aqui, ó. A palavra aqui, ó. Isso aqui é a boca de Deus. Mas a gente não quer ler, a gente não quer ficar realmente atento a isto aqui. A gente quer sinais, né, de pessoas. A gente quer que Deus venha, eu acho que venha do céu e fale realmente ali com a gente. Deus usa a gente. Olha, Deus usa na palavra, no texto, né? Muitas vezes você está desapercebido, o mesmo texto, a mesma sincronidade, a mesma palavra. Às vezes o texto é diferente, mas o irmão vai lendo e começa e chega naquele texto que fala com você, que você viu ontem, vai ligando. Fique distraído, você às vezes se distrai muito, tem que ficar distraído na igreja, desatento. A gente ora, quando a gente se levanta da oração, que começa o louvor, que alguém vai ler a palavra, né? Aí você fica conversando, vai ver celular, aí sai do culto. Deus não falou comigo? Falou. Você que estava distraído. Ele vai dizer, ô benção, quantas vezes eu falei contigo? Quantas vezes eu quis falar contigo? Mas você ouviu a voz contrária, você ouviu a voz de A, a voz de B. Deixa eu te dizer uma coisa, o silêncio de Deus, quando Deus está em silêncio. Você ora por uma resposta de qualquer situação. Eu aprendi assim, na minha trajetória, quando eu orei, pedi, oração, pedi a Deus, clamei, Deus em silêncio, eu disse, já é um não, gente. Porque quando é para ser um sim, você não faz logo? A gente tem filho, mãe, me dê isso, ou não, menino. Ou então você fica calado, mãe, a senhora tem isso? Meu filho faz assim, quando a senhora fica calada é porque a senhora não tem ou não quer dar. Não é isso. Ou não tem ou você não quer dar, você tem e não quer dar ou você não tem. Você fica em silêncio. Mesma coisa é Deus. Ele tem. Ou ele não quer dar, ou ele não tem. Ter, ele tem. No caso de Deus, ele tem. Agora você não está preparado para receber ainda. Então, o silêncio de Deus, naquele momento, é um não. Naquele momento. Depois ele muda o quadro da história. Ele vai lhe alinhar. Ele vai lhe preparar. Gente, tem pessoas que recebem vitórias e perdem. Por que isso, irmão? Porque não estão preparados. Não estão alinhados. Está entendendo? Está na euforia. Aí Deus até faz. Deus é Deus. Aí você perde, mas eu perdi. Deus me deu uma vitória tão boa, eu perdi. Porque não vigiou, não foi prudente, não aproveitou, não foi grato, não agradeceu, sai desperdiçando. Lembra do filho pródigo?
Tá lembrado daquela passagem? Que pediu a herança ao pai, e o pai deu. Foi o que ele fez com a herança. Desperdiçou, gente. Menino novo, jovem, foi, gastou tudinho e voltou. Desejou comer o que o porco comia, as bolotas, a comida do porco. Porque ele disse, lá os empregados do meu pai, os empregados do meu pai, tem refeição, coisa boa. E ele com tanta fome, que ele pediu a alguém para entrar na fazenda e ficar lá e comer, nem que fosse a bolota dos porcos, a comida do porco, dos porcos. Você está entendendo? A situação como é que é, o ser humano como é a nossa mente, tá entendendo? Então Deus quer fazer, mas ore, se posicione, continue orando. Irmã, mas eu venho orando há anos, continua orando. A oração é sem cessar, orar sem cessar. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Me diga aqui onde diz, me procura um texto aqui onde diz assim, pare de orar. Pode parar. Pare. Não tem não dizendo não. A gente só vai parar de orar por uma causa assim, o irmão está no leito. Aí Jesus guardou. A gente vai parar de orar por essa situação, entendeu? Por essa situação a gente vai parar de orar. Por nesse caso específico, Deus guardou. A gente vai parar de orar. A gente vai continuar a orar por outra situação. A ligação aqui. Outra situação, vai orar pelo irmão, pela irmã, pela sua casa, seus filhos. Irmão, ore por mim, pedido de oração. Orar, jejuar e ler. Esses 3 pilares, orar, jejuar e ler a palavra. Meditar nela, ainda que você leia um versículozinho pequenininho, não tem problema não. Leia, medite, aplique na sua vida, oração. Quando a gente ora, a gente muda, viu gente? A oração transforma. O que a oração não fizer, ninguém mais faz, porque a oração, ela muda a pessoa. Não precisa ninguém mudar você, não. A oração muda você, ele enquadra. A oração faz a gente chegar mais a Deus, a gente se aproximar de Deus. E de todo jeito, a gente não fica não com Deus, não. Não fica em comunhão com Ele, não. A oração vai nos moldando, vai lapidando. A oração tem me lapidado. Está me lapidando. Porque se a oração não fizer, ninguém mais faz. Tá bom? Esta é a minha palavra para o dia de hoje. Continue orando, não cesse de orar, não pare de orar, porque tua causa, a minha causa, é no joelho, é a gente clamando, pedindo a Deus e confiando nele, que ele vai fazer, no tempo determinado, ao tempo propício, ele vai ouvir a minha e a tua oração. Ele já tem ouvido, ele escuta a oração, ele escuta. Deus escuta a oração. Ele escuta. Ele pode não atender, mas ele escuta. Que ele tem ouvido, ele não está. A Bíblia diz que ele ainda com o ouvido dele agravado ou ouvido tapado, ele não está, então ele escuta. Agora, no tempo determinado, ele vai se levantar ao meu e ao teu favor, tá certo? Essa é a minha palavra de hoje, minha palavra para hoje. Fraquinho, ora. Desmotivado, ore. Entristecido, ore. Chorando, ore. Sem força, ore. Busque o caminho da oração, do jejum e da palavra. Siga esse meu conselho, se você quiser. Tenha uma vida, né, com Deus. Com Deus, os homens não com Deus. Deixa os homens para lá, deixa o povo para lá, com Deus. Uma vida em paz com Deus. Aí, quando você tem essa paz com Deus, você começa a emanar essa paz. Ela reverbera ao teu lado. Tá entendendo? É minha reflexão para hoje. Orar sem cessar. Viu? Desde já comenta, compartilha. Clica aí no joinha. Vamos caminhar junto, tá bom? Paz do Senhor. Um bom dia para todos.